avião com 10 motores. No vídeo de hoje, vamos conhecer a história do bombardeiro B-36, um avião que tinha 10 motores. Eu me chamo Egídio Mota, um engenheiro civil apaixonado por engenharia aeronáutica. Lembrando que ainda produzimos maquetes de avião e agora está de volta a promoção Compre 4, Leve 5. Ou seja, ao comprar 4 maquetes de 16 centímetros, você ganha uma de brinde, de graça. Então, se você quiser participar dessa promoção, manda mensagem para o WhatsApp que está aparecendo aí na tela. Lá em 1940, as Forças Armadas dos Estados Unidos perceberam que eles precisavam de um avião bombardeiro que fosse capaz de voar dos Estados Unidos até a Europa, realizar um ataque e voltar aos Estados Unidos sem precisar reabastecer. Vale lembrar que em 1940 existia o temor de que a Alemanha conquistasse a Europa toda e por isso as Forças Armadas norte-americanas perceberam que eles precisavam de um avião bombardeiro de longo alcance. Então, foi lançada uma espécie de licitação, uma concorrência para as fabricantes de aviões dos Estados Unidos para que eles apresentassem um projeto de um avião bombardeiro que fosse capaz de cumprir essa missão, voar até a Europa, realizar um ataque e voltar aos Estados Unidos sem precisar reabastecer. E a antiga fabricante de aviões, Convair, apresentou o projeto do B-36, apelidado de Pacificador. Um avião gigantesco de quase 50 metros de comprimento e com uma envergadura de 70 metros e equipado com incríveis 10 motores. E este projeto foi o vencedor dessa concorrência, dessa licitação. E a Convair, então, de 1940 até 1946, esteve ali envolvida no processo de fabricação dessa aeronave e em 1946 o B-36 realizava o seu voo inaugural. Uma aeronave colossal, na época o maior avião bombardeiro já fabricado, com incríveis 10 motores. O avião precisava de 13 tripulantes, tinha 49,4 metros de comprimento, uma envergadura de 70 metros e uma altura de 14,2 metros. Mas para que uma envergadura tão grande? Por que ter 70 metros de envergadura? Calma, que mais para frente você vai entender por que ele precisava ter uma envergadura absurda, tão grande. Esse avião pesava 75,3 toneladas, poderia decolar até com 186 toneladas, esse era o seu peso máximo de decolagem, e era equipado com 10 motores. 6 motores a pistão da PW, motores R4360, cada motor desse gerava 3.800 HP de potência. Note que os 6 motores são invertidos em relação à posição usual que a gente tem, por exemplo, no B-29. Ou seja, no B-36, ao invés do motor puxar o avião, ele empurrava o avião para frente. Mas ele não tinha somente esses 6 motores. Esse avião também tinha outros 4 motores a jato, como vocês estão vendo aí na tela, dispostos lado a lado, assim como é, por exemplo, no B-52. 2 em cada asa. Esses motores eram os motores da General Electric J47, cada um produzia 5.200 libras de empuxo. Note que aqui temos a primeira explicação para uma envergadura tão grande. Precisava-se de espaço para dispor esses 10 motores e ainda temos 2 motores lado a lado, o que diminui ali a necessidade de aumento de envergadura. Ainda assim, era preciso uma grande envergadura para distribuir bem aí esses 10 motores. O avião poderia voar até 700 km por hora, tinha um alcance de incríveis 16 mil quilômetros, de até 16 mil quilômetros, e poderia ali voar até 43.600 pés de altitude. E aqui está o último fator que justifica uma envergadura tão absurda. Precisava-se de um grande volume de asa para se colocar o máximo de combustível possível. Então, por isso, esse avião tem 70 metros de envergadura, totalmente desproporcional em relação ao seu comprimento, que era de quase
50 metros. Era o único avião bombardeiro da sua época que poderia transportar qualquer artefato já desenvolvido pelos Estados Unidos. Esse era o avião que poderia fazer o transporte. Nenhum outro avião tinha tamanha capacidade. Apesar de ser um avião incrível, apenas 384 unidades foram fabricadas pela Convair de 1946 a 1954, e o último voo de um B-36 pela Força Aérea dos Estados Unidos aconteceu em 12 de fevereiro de 1959. Então, por que esse avião não teve o sucesso, por exemplo, do B-29 ou também agora do seu sucessor, do B-52? Para isso, a primeira é de que ele entrou em atividade somente em 1948, ou seja, o grande conflito mundial já tinha acabado, né? Que era a Segunda Guerra Mundial. Então não tinha mais um conflito a nível mundial, onde o B-36 poderia ter tido aí uma grande notoriedade, e também havia já um projeto de um sucessor para o B-36, que aí sim dispensa apresentações. É o projeto do B-52, que está em operação desde 1952 e que vai ficar em operação até 2052, ou seja, ainda temos 29 anos de serviço do B-52 pela Força Aérea dos Estados Unidos, pela USAF. Então esses dois fatores aí foram os fatores principais que não deixaram o B-36 ter um grande sucesso. E também temos ali a questão do consumo de combustível, mas esse não é o critério principal para ele não ter sido utilizado, como por exemplo é utilizado o B-52. Alguns recordes aí do B-36, né? Ele era o avião bombardeiro, ele foi e é o avião bombardeiro de maior envergadura da história. Note que eu estou falando de avião bombardeiro, não estou falando de avião comercial, então aqui não entra 747, aqui não entra Antonov AN-225. Ele foi o maior avião bombardeiro com motores a pistão, ele também foi o avião bombardeiro com motores a pistão com maior autonomia já fabricado, e ele é o avião que tem o trem de pouso equipado com o maior pneu já utilizado na aviação. O pneu que equipava o trem de pouso do B-36 tinha 2,8 metros de altura, 91 centímetros de largura e pesava mais de 600 quilos. Apenas um pneu pesava 600 quilos e, infelizmente, apesar dos Estados Unidos ali ter uma fama de preservar as suas aeronaves históricas, né? Apenas 5 unidades de B-36 estão preservadas atualmente. Uma das unidades que está preservada é essa que você está vendo aí. Ela está no museu, se eu não me engano, no Museu Pima, né? Que fica lá em Davis-Monthan, uma área, né, que o pessoal lá de Davis-Monthan montou o museu e colocou algumas aeronaves históricas para exposição, para quem quiser ir visitar. Então, essa é a história do lendário B-36. Um avião incrível para sua época, revolucionário, mas aí que teve no seu pé um B-52 e entrou em atividade já depois que o conflito mundial tinha acabado, então ele não teve tanta utilidade assim. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e tchau!